Muito bem, meus queridos e queridas, vamos começar o nosso estudo. E para isso, vamos lá compartilhar com vocês o PowerPoint que a professora fez para essa aula. Tá? Muito bem, está aqui. Tá? De Shavuot a Sukkot, o que o hebraico revela sobre esse tempo profético? Tá? Eu gosto muito de já pegar os títulos, né, e trabalhar os títulos. Por que daquele título? Bom, se é de Shavuot a Sukkot, é um período, é um intervalo. Ok. E aí vem, mas o que é Shavuot? Shavuot é o nome em hebraico, né, que significa semanas, de uma das festas dadas pelo Senhor nosso Deus ao povo de Israel. E Sukkot é tabernáculos, ou seja, cabanas, né? É uma outra festa também dada pelo Senhor nosso Deus ao povo de Israel. Dentre elas, ou seja, de uma até outra, tem um período de 4 meses. É o período mais longo entre as festas. E é um período que não tem nada, não tem nenhum acontecimento, não tem nenhuma festa, não tem nenhuma celebração, não tem nenhuma orientação. Então, a gente chama de um intervalo de silêncio, tá? Entre essas festas. Tá? E o que a gente vai propor aqui? A gente vai propor o que o texto bíblico, o que o hebraico revela sobre esse tempo profético? Porque é um tempo profético que, né, aponta para Brit Hadashah, Brit, aliança, Hadashah, nova, para o Novo Testamento. O Novo Testamento é chamado de Brit Hadashah, em hebraico, então, que aponta para isso. Muito bem? Então, vamos lá para o nosso começo aqui. Bem, eu dividi os nossos temas em quatro, né? Em quatro partes. Como eu disse, para a gente fazer uma parte de cada vez, a gente depois, né, faz um pequeno intervalo e continua a outra aula. E eu dividi em uma introdução, que a gente vai falar do calendário bíblico, o ciclo de um ano, tá? É algo que eu tenho falado muito nas aulas semanais gratuitas que faço, mas que nós vamos voltar e construir essa base para poder trabalhar a sequência. Tá? Depois a gente vai trabalhar o significado espiritual e profético de Shavuot, a festa das semanas, né? Pentecostes, nós vamos trabalhar essa característica partindo do histórico para o espiritual e para o profético. Depois, o silêncio entre essas festas, ou seja, um grande intervalo, é o maior intervalo que tem. Então, vamos trabalhar e saber sobre esse intervalo. E no final, é claro, tudo aponta para Sukkot, para tabernáculos, tá? E a gente vai trabalhar Sukkot e a esperança do reino futuro, ok? Então, são os pontos que nós trabalharemos e vamos começar com o calendário bíblico, o ciclo de um ano. Muito bem. As festas bíblicas, em primeiro ponto, elas foram estabelecidas por Deus, não é verdade? Por Deus. Então, a gente tem, em Êxodo 23:14, 3 vezes ao ano celebrarás festa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei. Mas a primeira parte, 3 vezes ao ano me celebrarás festa, tá? É um imperativo no hebraico, me celebrarás, é uma ordem. Então, dei. E depois ele diz assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Nem diz que Pessar, Páscoa, né, é do povo de Israel, não. Pessar, Páscoa é do Senhor, do Senhor teu Deus. Deuteronômio 16:1. Bem, e aí a gente precisa entender essa ordem, né, dos meses. É algo que
para um estudioso do texto bíblico e para quem lida com o texto sempre vem, mas quando é isso mesmo? Ah, quando? Então, a gente tem uma ordem num calendário religioso na Bíblia. E a gente tem 12 meses, cada mês com 29 dias. São meses lunares, né? 4 semanas de 7 dias, 4 luas, ok? Muito bem, e o mês começa na lua nova. Vamos lá. Primeiro mês, Abib. Olha só, você vai encontrar Abib e vai encontrar Nissan, tá? O que que acontece? Nós vemos muito hoje na nomenclatura dos estudos e tudo mais, se falar só de Nissan, as tabelas e tudo mais. Mas tenha em mente que antes do exílio da Babilônia, o texto bíblico sempre dizia mês de Abib, ok? Abib. Pós-exílio na Babilônia, no original, nós vamos vai achar, aí sim, a gente vai achar Nissan, pós-exílio, ok? É o primeiro mês, é entre março e abril, e é quando se celebra, né, Pessah, a Páscoa. O segundo mês, né, que é o mês de Iar. Iar é abril, maio, e é da Páscoa, é o intervalo entre a Páscoa e Shavuot, ou seja, entre a Páscoa e o Sinai, e a entrega da lei. Então, ali tem 49 dias que é a contagem do homem. Tá? Então, o segundo mês é esse mês, a maior parte dele da contagem do homem. O terceiro mês, Sivan, vai entre maio e junho, e é onde tem, né, a festa de Shavuot, que é chamada festa das semanas, festa das primícias, o Pentecostes. Okay? Quarto mês, Tammuz, entre junho e julho. Nhé, nada, tá? Quinto mês, mês Av, julho e agosto. Também nenhum acontecimento ali. Mês de Elu, que é agosto, setembro, e aí começa o mês dos eventos. Então, uma pausa grande, né? Em Tishrei é o mês que tem Yom Teruah, que é trombetas, né? E tem o Ano Novo, que é Rosh Hashanah, ok? Yom Teruah e Rosh Hashanah é tudo junto, né? No mesmo dia. Depois tem o Yom Kippur, que é, muitos dizem, dia do perdão, mas é o dia da expiação, né? Também chamado dia do perdão. Coloco todos os nomes para que a gente conheça todos. Tá? E também Sukkot, tabernáculos, tudo dentro do mesmo mês. Depois, no oitavo mês, a gente tem, né, o mês de Reshvan. Reshvan, outubro, novembro, é conhecido também como Bul, ok? Então, vocês podem ouvir também como Bul. O nono mês, Kislev, entre novembro e dezembro, é quando tem Hanukkah. Em Israel é conhecido como mês das luzes, Hanukkah. E a gente tem no décimo mês, Tevet, em dezembro e janeiro, Shevat, 11º, janeiro e fevereiro, e o último mês, que é o mês de Adar, fevereiro e março, que é quando acontece a festa de Purim. São as principais festas, são os principais eventos, né? Só desses aqui, só Purim não está, e Rosh Hashanah, só Purim e Rosh Hashanah não fazem parte das festas de Levítico 23. Tá bem? Tá? Muito bem. E Deus, o Senhor nosso Deus, ele especificou como, quando e onde as festas deveriam ser celebradas. Tá? O capítulo 23 de Levítico, ele é muito completo nisso. Tá? São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Né? São estas, são convocações, estou te convocando, né? E no seu tempo determinado. Tá?
Depois, Deuteronômio 16. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor no lugar que ele escolher. Quando o Senhor nosso Deus deu a Moisés, né, a Torá, o ensino, muito do texto diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Quando entrares, tem o texto várias vezes começa assim. Né? Muito dessas festas foram realmente proclamadas a partir do momento em que, né, havia a conquista da terra, ou seja, eles eram em Canaã. Por quê? Se as festas dependiam de colheita, dependiam de plantio, tá? E como eles faziam no deserto? Né? Não tinha como, não tinha como. Então, ou seja, o calendário ele foi, na sua plenitude, colocado em ação exatamente na conquista de Canaã, depois da conquista da terra. Muito bem, então, segundo o texto bíblico, a família, o homem, fazia 3 viagens a Jerusalém. Na primeira viagem, tinha a, a o Pessar, pães ázimos, né? E pães ázimos, Páscoa, pães ázimos e molho das primícias. Na segunda viagem, que era chamada de Festa da Cega ou Festa das Semanas, era Shavuot, um dia só. Tá? Da primeira viagem à segunda viagem, 49 dias. Que era o período da contagem do Homer. Na segunda viagem, tá? Um dia só, Shavuot, semanas. E depois de 4 meses, voltava de novo e voltava por um período mais longo. Por quê? Voltava para trombetas, expiação e tabernáculos, ou seja, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Ok? A base da vida do povo de Israel, depois da conquista da terra em Canaã, era essa, ou seja, a reunião em Jerusalém, ok? Muito bem. E isso era um ano, um ciclo completo. E esse ciclo, né, ele representa uma história, ele tem um progresso, ele tem uma representatividade espiritual. E isso é um ciclo que se renova a cada ano. A cada ano. E esse processo é que traz o aprendizado, é que traz amadurecimento, tá? E isso acontecia com o povo de Israel e acontece também, tá? Com a nossa vida espiritual. Ela é cíclica, podem ter certeza, tá? Muito bem. E a gente começa lá do início do livro de Levítico, falando da festa, né, da primeira, que abre o ano, que é Páscoa, Pessar. Tá? No primeiro mês, aos 14 do mês, à tardinha é a Páscoa do Senhor. Tá? No primeiro mês de Abib, ou Nissan, que acontece ali quando aparece Senhor? Tudo em caixa alta. Tá? Tudo em caixa alta significa que no original hebraico a palavra ali é, o tetragrama Yud Re Vav Re, impronunciável. Né? Essa palavra, esse nome de Deus, perdeu a pronúncia no período do exílio da Babilônia, porque se acreditava que é um nome santo que não devia ser pronunciado num lugar ímpio. Então, não pronunciado, ok? Então, Yud, Re, Vav, Re, muitos falam Hashem, falam Adonai, tá? E nós, na Bíblia, temos o Senhor todo em letra maiúscula, tá? Então, muito bem. A primeira Páscoa, a primeira que aconteceu, ela foi celebrada, né, lá ali no Egito, na saída do povo de Israel do Egito, à tardinha, pôr do sol.
né? Que era início de um outro dia, né? Lembrando que o dia é tarde de manhã, ou seja, o dia começa quando aparece a primeira estrela no céu, mais ou menos 18 horas ali, aí tem a virada do dia. Tá? Um cordeiro foi sacrificado por cada família, seu sangue foi passado nos umbrais, né, nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou por cima, né, que passasse e não matasse, né, o primogênito de cada família ali dos hebreus. Desde aquela época, todos os anos, né, no dia 14, primeiro mês, os israelitas deveriam celebrar a Páscoa, Pessah, da mesma maneira, para que eles se lembrassem de quê? Para que eles se lembrassem do livramento de Deus, ou seja, eles, né, foram livres da morte e, depois disso, do cativeiro. Né? Então, essa é a lembrança da Páscoa. No primeiro mês, no texto, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E, tá, aos 15 dias desse mesmo mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Pães asmos, pão sem fermento. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra civil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra civil fareis. Ou seja, né, todas todos esses encontros, todas essas festas, eles culminavam sempre no Shabat, gente. Era assim, era considerado a primeira festa, o primeiro dia de festa, o Shabat. E a partir daí, vocês vão notar uma ordem de 7 7, né? 7, 14, 21. Sempre vai ter uma sequência, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, isso é algo que a gente deve acostumar o ouvido, mas lembrando que são dias lunares, dias bíblicos, e não dias solares, porque no final das contas, se a gente começar a contar com dias solares, a gente tem confusão, ok? Então, aqui, né, no, no dia 15, ou seja, um dia depois da Páscoa, começa ali a semana de pães asmos, pães sem fermento, tá? Então, começava ali e eles comiam pão sem fermento, como eu costumo dizer, igual o pão sírio atual, né? Água e farinha, abre e ali. Quando a gente vai em Israel, a gente come muito desse pão. Tá? E naqueles dias, o fermento nem podia ser encontrado dentro de casa, né? Senão eles morreriam. Né? 7 dias, sem fermento nenhum. E no primeiro e no último dia da festa, ou seja, 15 e 21, santa convocação. Né? Nesse dia não se trabalha, é um Shabat. Né? E nos dias no meio, tá? Cada um comia na sua própria casa, né? Tudo que fosse sem fermento. Eu fiz uma viagem para Israel uma vez e, e era um período desses. A nossa guia, né? Uma judia, ela comia diferente de todos nós, que ou seja, tudo que viesse, que poderia sonhar em haver fermento, ela não tocava. É muito interessante. Né? E o fermento, qual é o simbolismo do fermento? Nós espiritualizamos o fermento como ah, espiritualidade, como pecado e tudo mais. Mas, na verdade, é, o que o Senhor estava querendo mostrar para Israel ali naquele momento, né, é um período de contrição, é um período de não tem tempo para levedar a massa, acorda, vamos embora, sai? Então era pão sem fermento. Se eles saíram no dia, né, um dia comeram à noite, né?
tudo e saíram no outro dia, a massa que eles levavam não era levedada. Não, era sem fermento. Então, a partir daí, né, o pão sem fermento. Tá? Bem, e em seguida vem uma outra festa, um outro momento que é muito confuso, que na verdade é que são, né, a verdadeira primícias, que é o que chama molho das primícias em Levíticos 23, 10 a 14. Levíticos 23, gente, é um livro que deve ser tido como base para quem quer estudar esse calendário, né, das festas, porque ele traz todo esse conteúdo de uma forma bem, né, bem organizada, digamos assim, tá? Então, vem lá depois. Fala os filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, tá vendo? Aqui não é para fazer um deserto, é quando entrares na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao nosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Ou seja, né, chegaram na terra, começaram, né, a curar, a aprender a cura da terra, começaram a plantar e tudo mais. Na primeira colheita, né, na primeira colheita, quando cegares a sua messe, vende um molho, né, que é a primeira parte, e leva ao sacerdote. Tá? Isso é muito interessante, porque eles não podiam comer nada daquela colheita antes, né, que esse molho fosse, né, entregue ali ao Senhor, né, e, digamos, consagrado pelo sacerdote. Tá? E isso se repetiu de geração em geração, de verdade. Né? Eu vejo muito isso de princípios bíblicos, sabe? Porque, olha só, por que quando se faz um, um apelo na igreja, né? Quem quer aceitar Jesus? Vocês lembram disso? Pois é. Quando se faz esse apelo, por que que a pessoa, muitas congregações, não são todas, ok? Não é? Pedem a essa pessoa um movimento, ou, né, levantar a mão, ou ir até a frente, tá? Muita gente não entende isso. E, aliás, tem muitos pastores que repetem isso sem saber muito o princípio, sem saber a origem, tá? Esse princípio é de oferta movida. É de oferta movida. É porque, sim, se é movido, é porque aquilo verdadeiramente fez efeito dentro de mim, tá? E isso teve um início, né, junto com essa questão, né, pensando no Antigo Testamento, nessa oferta, nesse giro, nesse mover, né? Então, se move, se vá até ali, né? E isso é, como diz, né? É agradável ao Senhor. Eu exponho meu coração, eu me movo, né? Isso, gente, está escrito num livro de 1800 ó, é um livro muito, muito, muito antigo,
né? Que eu li que ele quase fazia assim de pedaços, chamado O Pregador e Sua Obra, mas ó, sim, de uma década, e falando, né, dos princípios de culto, da origem dos princípios de culto. E isso foi muito interessante. Vamos lá. E daí a gente tem, né, desse período, né, Levítico continua dizendo: contarei para vós outros desde o dia imediato, né, ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o sétimo sábado, contarei 50 dias, trareis nova oferta de manjares ao Senhor, né? Que aí já é uma colheita, né? Oferta de manjares, ou seja, já é a colheita dos grãos já era finalizada. Então, depois que o sacerdote movia esse molho, né? Que ele dava voltas em torno do altar com esse molho, contavam-se 7 semanas, ou 49 dias, né? E no sétimo, que era o sábado, né? O sétimo sábado, que no dia 50, que era um dia depois, né, oferecia nova oferta de cereais ao Senhor. No Novo Testamento, em grego, né, esse momento foi chamado de Pentecostes. Pentecostes não é a descida do Espírito Santo, que quer dizer, né, não é a descida do Espírito Santo, não. Né? Pentecostes quer dizer 50 dias, na verdade, 50 dias. Né? Atos 2:1, né, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque aí veio, né, 2:1, não tinha ainda descido o Espírito Santo. Depois, em Atos 20:16, diz assim: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. 1 Coríntios 16:8, né? Também Paulo dizendo: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ah, nome em grego. Bem, e a origem do nome Pentecostes? Bem, 50 dias depois de Páscoa, acontece Shavuot, festa das semanas. Muito bem. Nesse momento aí, o que acontece? O povo de Israel, lá no Sinai, recebe a instrução, recebe o ensino para se tornar uma nação, recebe a Torá, ok? Muito bem. Shavuot também, né, é citada na Bíblia como festa das semanas, festa das primícias, tá? Então tem esses nomes também. Lá no Novo Testamento, tá, começou a ser celebrada depois de 7 períodos de 7. Tá? E ficou conhecida como Hashimim Yom. Tá? Meus alunos aí que já estudaram números em hebraico, tá? Lembra? 50, Hashimi, Hashimim, Hashimim Yom, festa dos 50 dias. Okay? Daí a origem de 50 dias, passar para o grego 50 dias, Pentecostes, ok? Em grego. Então, o nome Pentecostes, que segue na Bíblia, ele tem uma origem, né, hebraica, no calendário bíblico hebraico, ok? Bíblico ali, não é nada consoante à descida do Espírito Santo, que é uma outra coisa. Nada. Tá? E como nomenclaturas são nomenclaturas, tá? Em 1967, mais ou menos, 1960, um pouco antes, tá? O movimento carismático no sentido, né, do Espírito Santo, ok? Não tem nenhuma coisa católica em falar movimento carismático, gente, ok?
esse movimento começou a ser chamado de pentecostal, ok? Porque a descida do Espírito Santo foi em Pentecostes, ok? Então, essa é a história do nome Pentecostes, tá? Porque existem tantos nomes que nós usamos e não sabemos muito, né? Por que usamos, na verdade. Então, a gente precisa dar uma clareada nisso, hein? Bem, e depois desse período, passam-se 4 meses, que a gente não vai falar agora disso, tá? E tem lá a festa das trombetas, Yom Teruah, tá? Fala os filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, aí, no mês sétimo, no mês 4, no mês 7, no mês 3, né? As festas. No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Mais uma vez, a festa de um dia, né? Começa a série de 3 últimas festas ali. 3 dias, um dia só, é o primeiro dia do mês, e é festa das trombetas de Yom Teruah. Apenas o toque de trombeta. Não se trabalha e a Santa Convocação, né? É a quinta festa. A trombeta, gente, é o chofar, né? Chofar. Yom Teruah significa literalmente dia do brado, dia da explosão sonora, né? Não significa só trombetas, né? Terroir significa um som forte, quebrado, né? Um som urgente, aquele chamado que desperta, ei, sabe? Ei, tá? E o instrumento central é o chofar, chifre de carneiro de 1 ano, que tira toda a carne, deixa bem limpo, porque com menos carne melhora o som, né? E esse som precisa ser limpo, limpo, tá? E ele é símbolo de despertar espiritual, de arrependimento, né? Que é techuvá, de convocação e anúncio profético. O chofar, ele tem vários sons, ele pode ser tocado de várias maneiras e cada uma delas tem um significado, ok? Aqui não é hora de falar deles, né? Mas eles têm cada um significado, tá? Muito bem. E os principais, tá, significados espirituais, né, do chofar. Primeiro, o chamado ao arrependimento, a techuvá. Techuvá é um convite para voltar antes que seja tarde, antes que chegue o dia do juízo. Tá? No Yom, segundo, né, Yom Zikaron, que é o dia da memória em Israel, o som do shofar ele é usado para despertar a memória espiritual. Lembra o povo, né, da aliança dos profetas, da responsabilidade diante de Deus. Tem, né, o Yom Teruah, que junto com Rosh Hashanah, que é a abertura do ano civil, inaugura, né, os 10 dias de temor, né, que chamam os 10 dias de arrependimento, que terminam, né, eles fazem um jejum, que culmina no Yom Kippur. Aí o shofar, né, ele anuncia que o rei está se assentando para julgar. Tá? A gente vê muito isso, né, na parábola das 10 virgens, ok? Em quarto, é uma profecia messiânica. O toque do shofar aponta para a chegada do Messias, para o juízo final, para o chamado ao arrebatamento no Novo Testamento. Tá? E tem as trombetas também no Apocalipse, capítulos 8 e 9. Tá? Então, tem todo esse contexto. Eu aconselho vocês a lerem depois né, com tranquilidade todos os textos, tá? Para que isso se torne mais claro ainda para vocês. E aí a gente chega depois do Yom Teruah ao dia da expiação. Tá? O dia da expiação é um dia de sacrifício. Tá? Aos 10 do sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação.
e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma nesse dia, se não se afligir, será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então, afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15, desculpa, né? Estou lá ainda na expiação. Volto aqui, tá? Então, desculpa, gente, fui no slide aqui. Vou lá de novo. Ok. Tá? A expiação, o que que acontecia na expiação? Era o dia de sacrifício, né? Do que o sacerdote pegava o sangue, entrava, a única vez que ele entrava no Santo dos Santos com o sangue, e que despejava o sangue no propiciatório, tá? E saía, e ali ele fazia oferta pelos pecados de todo o povo, tá? Tinha os dois bodes que ele colocava, impunha as mãos, e como se o pecado fosse transferido para aqueles animais e tudo mais. Tá? E isso apontava para o sacrifício expiatório do Senhor, né? De Jesus, de Yeshua. Então, assim, todos esses processos apontavam, tá? A festa apontava sempre para o sacrifício perfeito, e depois dele não precisa de mais nenhum. Bem, e aí chega, né, Sukkot, festa de tabernáculos. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias do sétimo mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia, santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra civil fareis. Muito bem. A colheita, lá em Pentecostes, em Shavuot, é de grãos. Em tabernáculos, é de uvas, azeitonas, romãs e outros frutos. É daqueles que na agricultura precisa de todo o verão, de todo o calor, para poder amadurecer. Então, entre o terceiro mês e o sétimo mês, a gente tem 4 meses. Durante esse período, as uvas e as azeitonas, como eu falei, pegavam muito sol para amadurecer. Tabernáculos marca o fim do período da colheita, tá? Acabou a colheita ali em Tabernáculos. Eu falei muito sobre colheita 2 semanas atrás. Muito bem. E aí, a gente vai fazer um resumão geral agora. Pensa bem, tá? A gente tem, né, 3 períodos de festa subdivididos em 7 festas, tá? Então, a gente tem a primeira festa, que é dividida em 3. A primeiro encontro, que é dividido em 3. A gente tem Páscoa, pães ázimos e molho das primícias, ok? Geralmente, tá? É chamada de pães ázimos, na maioria das vezes que vê na Bíblia, porque é o período maior, que é a duração de 7 dias. Tá? Muito bem. Mas tem a Páscoa, pães ázimos e molho das primícias. A segunda, né, é Shavuot, festa das semanas, que é a colheita de cereal. Tá? Se dá no primeiro dia após 7 semanas, ou seja, tem a contagem do Homer, 49 dias, 7 vezes 7 semanas, né? 7 dias, 7 vezes 7, 49, né? Então, tá
que no Novo Testamento é Pentecostes, ok? Depois, a gente tem os intervalos entre as festas, tá? Ou seja, cada israelita fazia 3 viagens a Jerusalém, né? Como eu falei. No total, 7 festas. Na primeira e na última viagem, eles celebravam 3 festas de uma só vez. Então, eles saíam do lugar de moradia, iam a Jerusalém. No início do ano, uma viagem. Depois, passava 49 dias, né? E voltavam e faziam uma festa de um dia só, ok? Depois, ao final desse tempo, eles iam novamente a terceira vez depois de 4 meses, ali a Jerusalém, onde celebrava a quinta, a sexta e a sétima festa, que era tabernáculos, ok? Ou seja, três períodos do ano. 7 festas e cada homem aparecia diante do Senhor 3 vezes. Quando o texto bíblico fala cada homem, cada um, né? Cada homem, não significa que a família dele não ia junto. Tá? Aqueles que tinham posse levavam a família inteira. Tá? Em Êxodo 23, fala da festa dos pães ázimos, pães sem fermento, festa da cega e festa da colheita. Chama de modo diferente. Deuteronômio 16 já fala da festa dos pães ázimos, das semanas e tabernáculos. A nomenclatura é diferente, mas aquele quadrinho que eu fiz lá para vocês, ele é perfeito. São aquelas ali, e ainda coloquei os nomes que aparecem de forma de vários nomes. Muito bem. Levíticos 23, como eu já disse, é o mais completo. Então, os intervalos entre as festas são de Pessah a Shavuot, 7 semanas, 49 dias, mas ali tem um propósito, que é a contagem do Homer, né? Que é a contagem do Homer. De Shavuot a Sukkot são 15 semanas e 5 dias, 110 dias. Se a gente contar em modo no calendário, nosso calendário, vai dar menos tempo, né? Então, é melhor contar no calendário bíblico, ok? O intervalo de Pessah a Shavuot, vai lá, ocupado na contagem do homem, mas o calendário entre Shavuot e Tabernáculos não tem indicação, não tem nenhuma orientação, não tem nada, sim, declarado, ok? E por isso é que a gente precisa, né, voltar sempre nele para poder entender melhor, né, isso. Essa é a base, gente. Eu falo isso porque é algo que nós devemos saber, assim, falo de cor, né? Mas é algo que precisa ser enraizado na nossa mente. Todo esse calendário aponta, cada uma delas aponta espiritualmente para Jesus, para o ministério dele. Tá? Então, a gente tem a Páscoa, né? Que Jesus morreu na Páscoa, então a gente diz que ele é a nossa Páscoa, a nossa vida, a nossa libertação, né? Da vida para a morte, tá? Da morte para a vida, desculpa, da morte para a vida. Depois, né, quando a gente tem Shavuot, que é a entrega da lei, que é a festa das semanas ali, né, em concomitância com a descida do Espírito Santo, ou seja, ali a gente tem a instrução, né, o ajudador, o advogado, ou seja, a gente tem, né, ali o continuação para continuar caminhando, e no final, tá? A gente tabernáculos, na verdade, a gente vai ter o quê, né? Assim, a gente não estava no deserto passando vivendo com o Senhor, na verdade. Tá? João capítulo 1, tá? Diz que o Senhor, o verbo usado no grego é tabernacular, ou seja, né? O Senhor Jesus veio e viveu no meio do seu povo. Tá? Ok?
Ok, é um princípio, mas se a gente olha o calendário e agora, né? O que que aponta? O que que é o nosso Sukkot? O que que é o nosso tabernáculo da Vera, de verdade, né? Como que a gente vai chegar lá? Tá? E é isso que a gente vai ver, né? Na próxima aula. O que que acontece agora? Então, primeiramente, vamos trabalhar, né, o significado de Shavuot em todos os acontecimentos ali no Sinai e depois apontar para esse intervalo, tá bem? 5 minutos para beber uma água, tá? Não precisa nem sair daqui, tá? 5 minutos e a gente volta.